Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Estamos de volta com o Jornal da Mix. Nosso convidado hoje aqui no Jornal da Mix é o deputado estadual, Dr. Bernardo. Ele é do PSDB, mas está de malas prontas para o MDB. Ele vai explicar para a gente aqui como é que estão essas tratativas e eu queria dar bom dia ao nosso convidado, Dr. Bernardo. Bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia, Cádia, bom dia, Pedro Neto, bom dia a todos os ouvintes. Prazer vir aqui pela primeira vez da sua bancada, a bancada de vocês, para tentar conversar sobre a política do Estado, que ainda está um pouco nebulosa, ainda está muito cedo, né, em relação às definições, mas conversar política é sempre bom. Vamos começar por uma polêmica criada, que até já, de certa forma, já se dissipou, mas o senhor em algum momento defendeu a antecipação da desincompatibilização, da renúncia da governadora Fátima Bezerra no ano que vem, para que Walter Alves tivesse mais tempo de governo? Veja bem, o que ocorreu de fato, eu jamais, em sã consciência, ninguém vai chegar para alguém que legitimamente eleito, que tem o direito de tirar o mandato no tempo que a Constituição permite, que esse alguém renuncie ou antecipe a sua renúncia, a sua desincompatibilização. Obviamente que eu jamais propus isso à governadora Fátima, jamais eu ou ninguém do MDB fez nenhuma tratativa nesse sentido. O que existiu de fato é que eu fui perguntado se isso ocorresse, o MDB acharia bom. Seria um gesto, né? Eu obviamente respondi que seria um gesto com o MDB, que tem sido um grande parceiro do governo Fátima, e para o MDB seria bom. Por quê? Porque o Walter, estando no governo, teria mais tempo para construir aquilo que ele está tentando construir, que é uma nominata forte para estadual e forte para federal. Então eu disse que seria bom. E aí a manchete saiu que eu sugeria à governadora que renunciasse. Eu jamais faria isso. Inclusive esse assunto foi até, já respondi para o próprio governo, porque o chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, descartou qualquer possibilidade de renúncia da governadora em janeiro, fevereiro, antes do prazo, que é o prazo estabelecido para a desincompatibilização dela, no final de março, comecinho de abril, antes da eleição, no ano da eleição. É isso que está colocado e que vai ser cumprido, né? O normal é isso. O governo vai, obviamente, e a governadora Fátima terá que, quanto mais entregas tiver, melhor. O governo passa ainda por um momento de desaprovação. As aprovações do governo não é boa, é fato isso. Muito embora eu costumo dizer, Diógenes, que a aprovação não é problema. O risco no governo é quando ele perde, porque se você perde em política, você pode perder popularidade. O que você não pode perder é credibilidade. E o governo Fátima passa por um problema de popularidade? Passa. Assim como o governo Lula passou há pouco tempo, mas de repente surgiu um fato e já está revertendo isso. Mas a popularidade não está ligada à credibilidade? Não, porque Bernardo? Não necessariamente. Veja bem, o que eu quero dizer é que popularidade se reverte. Credibilidade não se reverte, só em outra geração. Credibilidade é quando você é pego com corrupção, com algo grave, que aí o governo perde a credibilidade. O governo Fátima não tem isso, não perdeu a credibilidade. É um governo que as pessoas têm dificuldade, porque não é só o Rio Grande do Norte, na área de saúde, a área de estradas foi um gargalo muito grande, que ela está conseguindo resolver, mas a bem da verdade demorou. E aí essa entrega que foi feita vai repercutir futuramente e tem muita estrada para ser entregue ainda. Então é um governo que eu tenho a entrega, por exemplo, da questão do hospital metropolitano, que está sendo licitado agora, a gente espera que esteja durante o mandato dela ainda, inicie a construção. A BR-304 há uma possibilidade de licitar ainda esse ano. A duplicação da BR-304, a conclusão dessa obra do Rio São Francisco, são obras impactantes e que podem reverter essa questão de popularidade. Como eu disse, credibilidade não perdeu e é possível a gente ter uma campanha a tempo. A eleição não é agora. Então, se antecipou muito o processo eleitoral, a gente estava discutindo aqui, inclusive, já tem pesquisa na praça, estava vendo a pesquisa ontem em Mossoró. Mossoró, que a gente vai comentar aqui. Cádia. Deputado, eu queria que, já que você falou dessa questão do governo, da gestão de Fátima Bezerra, como que anda essa relação da bancada potiguar com a gestão, com a governadora? Olha, nós temos um problema que não deve ser só no Rio Grande do Norte, é em todo o Brasil, que é essa questão da polarização, certo? A gente tem aquela turma ainda do quanto pior, melhor, infelizmente,
E nós temos uma bancada no Rio Grande do Norte que ela está meio a meio. Na realidade, na Assembleia, 13-11, 12-12, dependendo da votação. O governo passou por uma dificuldade muito grande nesse período, exatamente também por essa radicalização que tem no Brasil, quem é de esquerda, quem é de direita. E eu, por exemplo, sou um político que eu sou extremamente contra isso, essa questão de direita e esquerda. Eu sou um político de centro. Eu costumo dizer isso, eu acho que a direita tem defeitos e qualidades e a esquerda tem defeitos e qualidades. Mas tem políticos na Assembleia, deputados na Assembleia, que eles simplesmente não conseguem enxergar. Cego, né? Então, isso é muito ruim. Na Assembleia tem sido assim, é meio a meio, e independente do que seja, se for bom ou ruim, a turma está lá do outro lado e morreu Maria Preá, como se diz. Como diz no interior. Isso tem atrapalhado muito o andamento de projetos, discussões? Tem atrapalhado, mas a bem da verdade o governo tem conseguido evoluir. A gente conseguiu com a vinda de Galeno, não é? A gente tinha uma dificuldade que era praticamente 12-12. Com a vinda de Galeno ficou 13-12. E o deputado Nel tem, em algumas situações, tem colaborado administrativamente, embora seja adversário político do governo. E isso fez com que projetos importantes a gente tivesse 14 votos nas votações mais polêmicas recentes. Ô, deputado, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor vê, na realidade, esses 7 anos, né, o 8º ano de mandato da governadora Fátima Bezerra? Nós tivemos 2 governos Fátima, a bem da verdade. E contra fato não tem argumento. O primeiro governo Fátima, ela conseguiu fazer algo impressionante. Ela conseguiu pagar 3 a 4 meses de folha do passado, conseguiu botar as coisas nos eixos. A bem da verdade, foi um governo bom, porque quem disse isso foi o povo ao reelegê-la em primeiro turno. Fato que não ocorreu, por exemplo, o governo do Estado vinha sendo um triturador de político. Você olha que Rosalba entrou ali como grande gestora de Mossoró e saiu pelas portas do fundo e não conseguiu sequer ser candidato. Robson entrou como um grande gestor da Assembleia, saiu também, acabou, foi difícil até voltar para ser deputado federal, passou por dificuldades que a gente sabe. E Fátima, ao assumir o governo, conseguiu botar as coisas no gesso e se reelegeu no primeiro turno. Então, contra Fátima não tem argumento. O primeiro governo de Fátima foi muito bom. Inclusive numa quadra política que ela tinha um adversário no Palácio Planalto. Verdade, era uma situação totalmente adversa. O ex-presidente Jair Bolsonaro que... Era uma situação totalmente adversa. Não tinha... E ela ainda conseguiu se reeleger e se reelegeu bem. Agora, tem um marco no governo Fátima. Tem 2 momentos. É fato isso é incontestável. Quem olhar, tiver um mínimo de bom senso. O governo Fátima veio bem até 20 de julho de 2002. 2022. Quando o governo Bolsonaro, na véspera da eleição de 2022, ele lançou mão dos recursos do ICMS dos estados e municípios. Eu costumo até dizer brincando que ele já gosta de atirar, e com a pólvora alheia, então ele lançou mão. O Rio Grande do Norte perdeu 700 milhões em 4 meses. É do petróleo e da energia que o ICMS... E comunicação. E comunicação. O governo estava entrando no limite prudencial, que é 49. A gente tinha conseguido cair de 68 para 53. A gente ia entrar no limite prudencial de 49. Por exemplo, nós perdemos 850 milhões do Banco Mundial, porque como a gente voltou novamente para 65 o limite prudencial, quando nós perdemos 700 milhões de receita de ICMS, e associado a isso, os professores merecem, obviamente, o governo deu aquele plano de carreira, deu o teto, e o governo do Rio Grande do Norte foi o único do Brasil que deu o teto dos professores aos ativos, aos inativos e retroativo a 11 meses. Então não houve folga financeira. Então né? aí houve um problema financeiro grave. Só para você ter uma ideia, Diógenes, 11 meses do retroativo são 11 parcelas de 40 milhões. Sabe quanto era o tapa-buraco das estradas do Rio Grande do Norte? 3,5 milhões. E aí se pagou 40 milhões de retroativo e deixou de se fazer, por exemplo, o tapa-buraco, que era 3 milhões por mês, um décimo. E um dia eu vi um professor lá da Viçosa deitado dentro de um buraco na estrada. Você entendeu? Então, o professor merecia. Agora, poderia ter alongado mais esse retroativo e não deixar de fazer serviços essenciais, como, por exemplo, o tapa-buraco. É pouco deputado, é pouco político. Tem coragem de dizer isso a ela e eu disse. O senhor acredita, deputado, que às vezes as cobranças na governadora são exacerbadas? Não, porque isso faz parte do processo do jogo político. Tem que se cobrar mesmo.
Agora, o que eu acho que tem alguns gargalos que são sérios no Estado, se você pegar, por exemplo, a questão da saúde pública. É um problema sério. Mas eu estava vendo ontem, eu até passei para o pessoal, um médico no Ceará ontem, cobrando as cooperativas, como se cobra as cooperativas aqui do Natal e do Estado. O cara cobrando no mês de outubro do ano passado, a Prefeitura do Ceará, de Fortaleza. Outubro do ano passado. Quase um Eu ano. posso lhe passar isso. 10 meses. Quer dizer, o problema da saúde pública no Brasil é em todo o Brasil, que é o subfinanciamento federal que gera esse problema, que a bomba cai no colo dos estados e municípios. Uma consulta paga pela tabela SUS ao estado do Rio Grande do Norte, que o governo federal é quem repassa, é R$10, para os municípios, R$10. Uma ultrassonografia é 24. Uma cirurgia, um parto é R$500. Então, o governo federal não remunera e esse subfinanciamento gera esse gargalo em todo o Brasil, nos estados e municípios. Voltando para a política partidária, o senhor já está arrumando as malas, a roupa, para deixar o PSDB para ir para o MDB, voltando, inclusive, para o partido que o senhor ocupou a vida inteira. Na realidade, eu nunca saí, de fato, do MDB. Eu tive que ir para o MDB e aqui a gente tem que ser muito... PSDB, a gente tem que ser muito sincero. A gente teve uma conversa, eu, Walter e Ezequiel, questão de pragmatismo político. Isso na época de eleição 2022. passada, em 2022. Porque no MDB não existia uma nominata para estadual, só tinha o filho de Álvaro, meu colega Adjunto Dias. E se eu fosse para o MDB, ele sairia, porque ficava ruim, a gente ficava sem saber, podia fazer só um, seria eu ou ele. Então ele ficou e eu fui para o PSDB, com a nominata, onde tinham 12 candidatos, tinha 12 estaduais na nominata, a gente chamava do Chapão, que dos 12 se elegeram 10, perdeu Getúlio e Raimundo, e se elegeram 10. Chapa fortíssimo, né? O Chapão, e eu fui para esse Chapão para tentar sobreviver. Na realidade, aquilo eu não chamo nem de nominato, eu chamo de não me mata. Eu fui com a não me mata para tentar escapar lá. Sobrevivência mesmo, né? Questão de sobrevivência. Infelizmente, a nossa legislação brasileira faz com que a gente faça esse tipo de coisa. Mas o MDB é o meu partido, eu fui prefeito pelo MDB 2 vezes. Eu tenho uma filha que é prefeita pelo MDB, tenho uma sobrinha que é prefeita do MDB, lá na minha região, onde eu atuo. Nós não mudamos as bases, meus prefeitos são muito ligados ao MDB, mas eu tive que ir para o PSDB num compromisso de voltar a posterior. A Não Me Mata em 2022 foi PSDB. A Não Me Mata agora vai ser no MDB. Por que é que eu estou perguntando isso? Porque, além da sua filiação, há uma expectativa de que o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, também ingresse no MDB, juntamente com outros parlamentares. Com quais parlamentares o seu grupo está conversando? As conversas que nós temos tido, eu, Walter e Ezequiel, realmente é no sentido de Ezequiel, com a entrada já era antes de Stevenson ir para o PSDB. E após a ida de Stevenson para o PSDB, ficou totalmente inviável Ezequiel continuar. E essa movimentação não foi local, foi nacional. Ele entrou lá por cima, né? Lá por cima. E aí Ezequiel vai para o MDB. É possível que haja, inclusive, uma federação MDB republicano, está muito conversado em Brasília. A gente entrevistou aqui na terça-feira Álvaro Dias, que é o dirigente do Republicanos, e ele descartou ele rechaça isso. Não, ele descartou, disse que não vai acontecer não tal, acontece. Isso na visão dele. O senhor acredita que ainda pode ocorrer? O que eu falei é que é possível. As conversas estão acontecendo e é possível que ocorra. É o que eu disse, está muito cedo, mas é possível que ocorra. Mas o fato é que Ezequiel iria para o MDB, e aí iríamos, as conversas estão avançadas, nós temos conversado nesse sentido, iria Ezequiel, Kleber, eu, o Baldo 4, Eudiane conversou várias vezes, eu estou falando quem conversou. Porque o Diane está saindo do Partido Verde, Ela sai do Partido Verde 5. Nós conversamos também com o Baldo, Eudiane, e tem Bernardo, Ezequiel, Kleber, Eudiane, o Baldo 5, Hermano, nós conversamos. A coisa estava bem encaminhada, mas eu soube do próprio Walter que houve um recuo, né? E tem um outro deputado que eu não estou lembrando agora. Nelter faz parte do PSDB. Não, né? Já foi do outro MDB. deputado que a gente está bem avançado a conversa no sentido também. Então, seriam 7, menos Hermano, 6. E aí estamos construindo uma nominata, uma não me mata. Gustavo Soares de Açu, viria para o MDB, Flávio de Berói, a gente está conversando. Marina de Riachuelo, Antônio Macaco, lá de Riacho. Sancler de Garibaldi, vai ser estadual ou federal? Estadual, com certeza. O projeto de Sancler é estadual.
Então, a ideia é a gente construir uma nominata forte no MDB e sair fortalecido da eleição. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Esse grupo migra para o MDB ainda esse ano ou vai esperar a janela partidária de março? Não, a tendência é ir já agora. Está se tentando conseguir a liberação a nível nacional para que a gente já migre agora. A liberação do PSDB nacional. Do PSDB. Acredito que essa migração vai ter que ocorrer agora. Nós não vamos esperar pela janela partidária. A tendência é irmos agora. E também estamos tentando montar uma nominata de federal. Há um foco muito grande, obviamente, do MDB, do vice-governador Walter, de, estando na cadeira de governador, construir uma nominata de federal. No caso de Ezequiel, que inclusive é esperado para comandar o MDB, esse novo MDB, a partir dessas eleições, ele pode ser candidato a federal? Como estão os planos aí? As conversas que nós temos tido é no sentido de que Ezequiel disse a mim que mantém-se candidato a deputado estadual. Por enquanto. Aí a irmã dele, Milena, hoje vice-prefeito da sua terra, Milena, que seria a candidata federal. E aí Walter tem conversado com Kelps, com Carlos Eduardo, Abraão Lincoln, Rafael Mota, eles têm conversado no sentido de construir uma nominata de federal no MDB. O senhor acredita que Walter pode ser candidato ao governo? Olha, o que ele tem dito é que não. Política é uma coisa dinâmica, mas a preço de hoje, o que está posto, está muito definido, está muito claro. O candidato a governador é Cadu e o vice-governador, esse sim, seria uma indicação do MDB e o MDB pleiteia indicar o vice-governador, o suplente de senador, não é? Até um senador, se for o caso, dependendo da conjuntura, a gente não sabe o que vai ocorrer. Mas, assim, está posto, o candidato é Cadu, Walter tem dito que vai tirar o mandato dele e quer voltar à política 4 anos depois. E isso é o que ele tem dito hoje, mas eu soube que há muita pressão para que ele, estando no cargo do governador, ele se lance candidato à reeleição. E aí fala-se até numa mudança da chapa. Walter para governador Cadu para vice. E Cadu para vice. O que é que o senhor acha dessa chapa e se ela é possível? Veja bem, eu tenho uma relação excelente com o Cadu, acho ele um candidato forte, está em crescimento, tá? Agora, sinceramente, para mim é indiferente. Eu voto nos candidatos. Está fechado com o grupo. Eu sou um homem de posição. A minha posição é muito clara. Eu voto em Zenaide, tenho sempre dito isso, voto em Zenaide para senadora, independente de onde ela estiver. Eu voto em Zenaide para senadora, voto em Fátima para governador para senador e voto em Cadu apoiado por Walter. E se ocorrer o contrário, eu não vejo problema. Ficarei da mesma forma, me empenharei da mesma forma. Obviamente, com Walter ou Cadu não vai ter diferença. A pesquisa TCM, que inclusive foi divulgada ontem à noite, revela, deputado, são 5 cenários, em todos Alisson Bezerra aparece como primeiro, e quando é Cadu e Walter, eles aparecem sempre em terceiro, e Cadu até com uma diferença positiva em relação a Walter. Como é que o senhor avalia? Pesquisa da TCM, divulgada ontem, TCM, que é o canal lá de Mossoró. E essa pesquisa é restrita a Mossoró, né? Só Mossoró ou o estado todo? 63 municípios. 63 municípios. Então, a região de influência. Todas as regiões, né? Então foi estadual, né? Pesquisa estadual. Mas diga lá. A pesquisa eu tive analisando, inclusive agradecer ao povo do Rio Grande do Norte, Diógenes, que me colocou em deputado estadual, em primeiro no estado, nessa pesquisa de ontem. Aparece Isolda com 0,9, Kleber com 0,8, Tomba com 0,7 e eu com 0,6. Mas a minha esposa, Kalina, aparece com 0,2 e candidato de doutor Bernardo com 0,1. Quando soma, vai para 0,9, eu fico empate em primeiro lugar com Isolda. Agradecer o... Então é por isso que você está bem humorado hoje de manhã. Rio Grande do Norte pela deferência. E tem mais uma coisa, eu apareço com 0,5 para federal. Que esse 0,5 votou em mim para federal, certamente vota para estadual. Então, uma situação muito boa. Mas a pesquisa retrata a realidade rapidinho. A questão política... É muito cedo ainda, né? Está só começando. Agora, a questão da majoritária, como a gente falou aí, está muito cedo ainda. Quando a gente vê a pesquisa, a Alisson na pesquisa tem 17 pontos na espontânea, muita gente ainda indeciso. O Alisson está um nome colocado realmente na mídia, em todo canto, ele trabalha muito bem a mídia, bem da verdade.
É um candidato que ele já tem capilaridade em todos os municípios, em todo o estado. Principalmente lá na pelo sua fato ali. região, né? E principalmente na região oeste, com Mossoró, com certeza ele deve, numa pesquisa dessa, disparar. Cadu é um nome posto há pouco tempo, e Walter está atrás de Cadu, obviamente, também, porque não está nem candidato. Então, eu acho natural que Cadu esteja na frente, é um nome que tem capacidade de crescimento, porque, na realidade, vai acabar polarizando. Eu acho que é muito importante. Quando se faz uma pesquisa, por exemplo, que se pergunta, Cadu, candidato de Lula, aí ele vai lá para cima. Entendeu? E, claro, Lula vai vir ao Rio Grande do Norte, a campanha está apenas começando. É isso aí, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença aqui do doutor. Gostei da consulta política. Eu vou lhe chamar mais vezes aqui para fazer essa consulta. Doutor Bernardo, deputado estadual do PSDB, em vias de ingresso no MDB. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Mix. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. O Jornal da Mix vai ficando por aqui. Na sequência tem música com o nosso querido Daniel Abravanel, né? Na programação da Mix. Wiesel, Abravanel Wiesel. Até a